E, meus irmãos e irmãs, é completamente certo que nenhum homem jamais começa o seu próprio nascimento. A obra da salvação nunca foi iniciada por qualquer homem. Deus, o Espírito Santo, deve começá-la. Agora, as razões pelas quais nenhum homem jamais iniciou a obra da graça no seu próprio coração é muito simples e palpável. Primeiro, porque ele não pode. Em segundo lugar, porque ele não quer. A melhor razão de tudo é porque ele não pode. Ele está morto. Bem, os mortos podem ser ressuscitados, mas os mortos não podem ressuscitarem a si mesmo, pois os mortos não podem fazer nada. Além disso, a nova criatura a ser criada ainda não tem existência. O incriado não pode criar. Não, mas você diz, o homem pode criar. Sim, pode o inferno criar o céu? Então o pecador pode criar graça. O que foi? Vai me dizer que a natureza humana caída, que chegou quase a um nível com os brutos, é competente para rivalizar com Deus? Que pode emular a divindade em operar como se grandes maravilhas e transmitir vida como a divindade, como até mesmo o próprio Deus pode dar? Não pode. Além disso, é uma criação. Fomos criados de novo em Cristo Jesus. Que qualquer homem crie uma mosca e depois deixe-o criar um coração novo em si mesmo. Até que ele tenha criado o menor, ele não pode fazer o maior. Além disso, ninguém quer. Se alguém pudesse converter-se, nenhum homem o faria. Se alguém disser que ele faria, se isso é verdade, ele já está convertido, pois a vontade de ser convertido é, em grande parte, provinda da conversão. A vontade de amar a Deus, o desejo de estar em uníssono com Cristo, não deve ser encontrado em qualquer homem que ainda não tenha sido trazido para ser reconciliado com Deus pela morte de seu Filho. Pode haver um falso desejo, um desejo de castigo em cima de uma deturpação da verdade de Deus, mas um verdadeiro desejo pela verdadeira salvação, pelo verdadeiro Espírito, é um certo indício de que a salvação já está lá, no germe e nos brotos, necessitando apenas de tempo para que a graça se desenvolva. Mas o certo é que o homem não pode nem quer, sendo por um lado totalmente impotente e morto e, por outro lado, totalmente depravado e incapaz, odiando a transformação quando ele a vê nos outros e, acima de tudo, desprezando-a em si mesmo. Esteja certo, portanto, que Deus, o Espírito Santo, tem de começar uma vez que ninguém mais pode. E agora, meus irmãos e irmãs, preciso apenas entrar no assunto muito brevemente, mostrando o que o Espírito Santo faz no início. Permita-me dizer-lhes que, no que consiste o trabalho, a verdadeira obra de salvação na alma, você não deve esperar que eu apresente qualquer sutileza crítica de juízo. Temos ouvido falar de uma assembleia de teólogos que já debateram se os homens se arrependem ou creem primeiro. E depois de uma longa discussão, alguém mais sábio do que o restante sugeriu outra pergunta. Na criança recém-nascida, qual dos pulmões encheu de ar primeiro? Ou o sangue circulou primeiro? Ora, ele disse, quando você determinar a um, você pode ser capaz de determinar o outro. Não sei o que vem primeiro. Eles estão muito provavelmente gerados em nós no mesmo momento. Não somos capazes, quando falamos dessas coisas, de ordená-las exatamente a ponto de declarar e testemunhar que estes, em absoluto, acontecem de acordo com a ordem em que os mencionamos, mas apenas de acordo com o julgamento dos homens e de acordo com a nossa própria experiência, procuro agora expor o que é a maneira habitual do agir de Deus, o Espírito Santo, na obra da salvação. A primeira coisa, então, que Deus, o Espírito Santo, faz na alma é regenerá-la. Devemos sempre aprender a distinguir entre regeneração e conversão. Um homem pode ser convertido muitas vezes em sua vida, mas só pode ser regenerado uma única vez.
A conversão é uma coisa que é causada pela regeneração, mas a regeneração é o primeiro ato de Deus, o Espírito na alma. O quê? Você diz, será que a regeneração vem antes da convicção do pecado? Certamente. Não poderia haver convicção no pecador morto. Ora, a regeneração vivifica o pecador e o faz viver. Ele não é competente para ter a verdadeira convicção espiritual operada nele até que a vida, em primeiro lugar, seja doada a ele. É verdade que um dos primeiros desenvolvimentos da vida é a convicção do pecado. Mas antes que qualquer homem possa ver a sua necessidade de um Salvador, ele deve ser um homem vivo. Antes que ele possa realmente, quero dizer, em uma posição espiritual, em uma maneira salvífica e eficaz, entender sua própria depravação profunda, ele deve ter olhos para ver a depravação. Ele deve ter ouvidos para que possa ouvir a sentença da lei. Ele deve ter sido ressuscitado e tornado vivo. Caso contrário, ele absolutamente não poderia ser capaz de sentir, ouvir ou discernir. Creio, portanto, que a primeira coisa que o Espírito faz é ele encontra o pecador morto em pecado, exatamente onde Adão o deixou. Ele sopra nele uma influência divina. O pecador não sabe nada sobre como isso é feito, nem qualquer um de nós compreende isto. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. João 3,8. Mas nós vemos os seus efeitos. Agora, nenhum de nós pode dizer como o Espírito Santo opera nos homens. Não duvido. Houve alguns que se sentaram nesses bancos e no meio de um sermão ou oração ou cantando, eles não souberam como isso aconteceu. O Espírito de Deus estava em seus corações. Ele tinha entrado em suas almas. Eles já não estavam mortos no pecado, insensatos, sem esperança, sem capacidade espiritual. Eles haviam começado a viver. E eu acredito que essa obra de regeneração, quando é feita eficaz, e Deus, o Espírito, não faria isso sem fazê-lo efetivamente, é feita misteriosamente, muitas vezes, de repente e de muitas maneiras. Mas ainda assim, ela sempre tem esta marca sobre si, que o homem, embora não possa entender como isso é feito, sente que algo está sendo feito. O que é e como, ele não sabe, mas ele sabe que algo foi feito. E agora ele começa a cogitar pensamentos que ele nunca pensou antes. Ele começa a se sentir como nunca se sentiu antes. Ele é levado a um novo estado, a uma mudança operada nele, como se um poste morto, estando na rua, fosse subitamente totalmente dotado de uma alma e pudesse ouvir o som das carruagens passantes e ouvisse as palavras dos passageiros. Há algo de muito novo nisso.